Olá pessoal, meu nome é Roberto Monte e hoje vamos dar prosseguimento a toda essa série relacionada à história do SAR, o Serviço de Assistência Rural, que é ligado à Arquidiocese de Natal e foi uma parte integrante do Movimento de Natal, né? O Movimento de Natal, podemos dizer que meados dos anos 40, aconteceu que em Natal a Semana de Estudos Sociais. Natal estava em plena guerra, né? A cidade cresceu demais, né? E a igreja, em função dessas novas mazelas, né? Criança de rua, prostituição, que a cidade explodiu, né? Então, nesse momento é pensado também a Escola de Serviço Social pelo Padre Monte, né? Então, eu estou falando de 44, né? Quando chega 5 anos depois, é criado o SAR, o Serviço de Assistência Rural, em 1949. Em 2019, o SAR acaba fazendo 70 anos. E foi feito assim as mais diversas gravações, e é em cima desse roteiro de cerca de 14 programas, com mais de... Tem programas aqui nossos que vai ter mais de uma pessoa. Vai dar hoje a sua opinião, né, o seu depoimento sobre a questão do SAR e aquilo que tudo que circunda o SAR, né, o Movimento Natal, a Igreja Católica, os movimentos de base, né, as comunidades de base, né, ou seja, a igreja mais ligado à questão dos empobrecidos. Nós estamos então aqui com 2 arcebispos eméritos que, na sua juventude, não que eles sejam velhos, mas jovens, na sua juventude, participaram, né, da vida do Serviço de Assistência Rural, do SAR. E aí a gente está nessa conversa, nessa roda de conversa, exatamente querendo saber como se deu essa história desde o antes, a preparação, né, na década de 40, para depois ser então, formalizado então, o Serviço de Assistência Rural, dentro do Movimento Natal. Então, perguntaria primeiro do Heitor, então aqui do Heitor, né, que na época era seminarista, né, quando foi criado então o Serviço de Assistência Rural, e depois do Matias, né, que também foi arcebispo da nossa diocese, também foi presidente do SAR, né, ambos foram presidentes do SAR no passado. Todos mesmo. E aí a gente vai conversar um pouco sobre essa experiência. Então, o Heitor poderia falar um pouco sobre a preparação, né, o período de preparação dentro do Movimento Natal, e Dom Matias pode nos ajudar depois no dia a dia dos primeiros anos do SAR, né, como é que se deu essa experiência tão bonita que a gente agora está celebrando 70 anos. Então, Heitor. Uma das coisas assim, interessantes para puxar assim, a história, o Padre Monte foi assim, um grande sacerdote, santo e sábio. Ele, naquele tempo, até 1939, o Papa era Pio XI, né, o grande pontífice da ação católica. Então, depois já começou Pio XII, que era o cardeal Pacelli, e naquele tempo havia sempre esse movimento da ação católica e ação católica. O Padre Monte foi quem começou principalmente a ação católica feminina. Esse trabalho com a ação católica foi assim uma espécie de cimenteira. Depois, em janeiro de 41, o Anivaldo se ordenou padre em 43, em novembro, Dom Eugênio ordenou-se padre. Então, esses dois, Donivaldo passou um tempo até como vigário, parece que em São Gonçalo, em Goiânia, mas depois adoeceu e ficou aqui no Natal. E Dom Eugênio passou, ordenou-se em 43, foi para Nova Cruz, ficou lá até agosto do ano seguinte, e aí Dom Marcos chegou para cá. Então, esses dois, Padre Nivaldo e Padre Eugênio, eles se lançaram assim nesse movimento. E Dom Eugênio ficava com a ação católica, os jovens da ação católica masculina, e Dom Nivaldo com as jovens da ação católica feminina. E esses dois ramos se ampliaram
criando aqui na periferia da cidade vários centros sociais. Agora chegou um momento, então, já mais para o fim da década de 40, lá pegando 40, então o grupo de Dom Eugênio já vendo que isso devia já atender também para o interior. Então foi combinado de criar uma instituição chamada Serviço de Assistência Rural, que é o SAR. Então isso foi criado, o Dom Eugênio era presidente, o Luiz de Santos e parece que o doutor Otto Guerra, para criar uma associação, né, jurídica. Então, daí começou, muita coisa que já estava sendo feita começou a ficar mais ou menos entrosada entre si. Né? Eu me lembro que até um tempo depois, já até só um pequeno pormenor, mas até a SAR já tinha tantas realizações no interior, também na Natal, claro, também, mas e não era assistência, mas era um ponto de negócio de assistência, não devia ser um serviço. Mas o fato é que, com o nome de assistência, realizar essas briguinhas, né, a gente não levou em conta, ficou meio sabe? Então, isso foi assim, uma coisa muito, muito boa. E assim, logo, assim, no começo da década, isso foi em 49, logo em 52, eu acho que já estava ampliada assim, a diocese de Caicó, que era Dom José de Medeiros Delgado, que era muito assim, de divisão. E em Mossoró, que era o Eliseu Simões Mendes, né? E aí os três, aí foi uma coisa muito interessante. Tá? O SAR proporcionou, né, o trabalho conjunto das três dioceses, porque não ia depender dos bispos do Eugênio. Até aí, em 1953, eu acho, até já saiu uma carta dos três bispos, né? Até, se eu não me engano, mas foi naquele tempo da nossa cidade do suicídio de Getúlio, mas tentou ir haver eleição, não sei o quê, então já começou a entrar assim, uma dimensão mais ampla e aconteceu logo por ali um pouco já, um pouquinho mais, mas é um pouquinho mais aí dentro, mas para mostrar essa parte também, era uma semana rural, que a semana rural congregava as três dioceses, né? E a primeira foi aqui perto de Macaíba, Jundiaí, né? Isso aí já foi um pouquinho mais na frente, o SAR já está bem forte, porque aquela Jundiaí era uma espécie de escola técnica, mas que depois teve uma ligação com a universidade. Mas foi um fato assim, muito importante, porque criou também de ampliar, né, para todo o interior, todo o trabalho do SAR. Então, doutor, inclusive assim, na história que estava vendo que o SAR se tornou algo muito importante da diocese, porque diz que Dom Eugênio, inclusive, o SAR funcionava, acho que era embaixo, ali onde é a rádio rural, em cima a rádio, ou era o contrário? E Dom Eugênio estava expediente ali, né? Era o contrário. Queria que o senhor desse. Assim, isso é bem interessante esse ponto aí. É o seguinte, em 54, né, aí a gente foi nomeado bispo auxiliar. Né? Dom Marcolino, que era o arcebispo, já estava, coitado, ficando cego, já quase nada. Né? Com dificuldades, né? Se bem que ele sempre dizia, eu perdi a vista, mas não perdi a visão. E ficava lá na cadeira de balanço dele, disse, o governo da diocese está aqui. Mas a gente fazia questão, todo dia passava lá antes de ir para o que a gente chamava o SAR. Que aí foi isso que você falou, o prédio, que tinha mais 2 andares depois do fora do térreo, e então é uma coisa interessante, que a diocese passou a ser o SAR. Porque tudo que se ia resolver com o Dom Eugênio era do SAR, que ele era o presidente do SAR. E o SAR era do prédio, né? Uhum. Era do primeiro andar. Aí todo mundo viu os padres dizendo, então eu vou ao SAR, que eu vou pedir dispensa do parentesco, tudo era o SAR. Aí houve uma identidade num determinado momento de SAR e diocese. Entendeu?
porque era o presidente do SA e era o bispo auxiliar, mas foi muito interessante também isso. Né? Agora, é interessante, doutor, que também assim, o SA ele vai coordenar um pouco a ação social da diocese, o serviço da caridade, né? Então, nesses primeiros anos, como é que isso aconteceu e quais foram as reações? Normalmente essas coisas, o novo sempre traz, desperta reações. Como foi que o senhor presenciou, vivenciou, o senhor Domatiz, que na época também já era seminarista, já 50, até 50. Como foi que os senhores viram então essa atuação do SA e um pouco as contradições, o comportamento da sociedade, do próprio clero, como foi que isso se deu? Bom, da parte do clero, você ainda não tinha se ordenado, mas naquele tempo, antes mesmo do episcopado de 54, antes já ele, Dorival, Padre Divaldo, Padre Pedro Moura, Adelaí, Doutor Tavares era os 5 atacantes do time de futebol, a linha de frente. Combinou-se esse pequeno grupo de sacerdotes, eles combinaram de reunir uma vez por mês para ver como olhar a diocese, como olhar os problemas da igreja ou fora da igreja, etc. Aí foi um problema escolher o dia. Que dia seria isso? Né? Porque temos tudo, as comunicações eram como hoje, né? Tudo era muito difícil. Mas aí ficou combinado que devia ser uma quinta-feira, que era o meio da semana, para ver se fosse mais fácil. Era mais fácil que tinha o trem que vinha de Angicos, que não estava para Tavares, podia vir nesse trem. Parece que o trem vinha na quarta-feira, não sei o quê. Então, combinou-se a quinta-feira, seria o dia bom. Mas, que quinta-feira? Primeira, segunda ou terceira? Primeira quinta-feira não dá certo, porque a primeira sexta-feira eles estão confessando, não sei o quê. Aí a segunda quinta-feira, não me lembro qual foi a desculpa, a minha terceira. E combinou-se a terceira quinta-feira e dura até hoje. Isso é assim, muito, muito interessante. Mas o SA, esse trabalho que, conversando aqui, partindo aqui na Natal, do Nivaldo e do Eugênio, e do Nivaldo era para Nivaldo. O Nivaldo foi bispo lá em 63, né? Mas em 54 o Eugênio já era bispo, chegando aqui, um pouquinho assim lá adiante, e foi até quando o Martinho ficou completamente cego, aí já era administrador, foi nomeado administrador apostólico, sede plena, mas os acontecimentos é que iam muitas vezes provocando também o SA. Sabe, um caso interessante, por exemplo, em João Câmara, padre Lucena, era vigária, aí chegou lá uma mulher, uma senhora, já quase em trabalho de parto, não tinha nada lá. Aí deu o jipe do padre, o jipe foi a toda para ir para Ceará-Mirim, para salvar a mulher. Né? No meio do caminho, a mulher morreu, antes de chegar lá. Aí isso provocou um movimento, né, liderado também pelo SA e por Padre Lucena, né, e a casa dele ficou para ser casa paroquial e para atender problemas desse tipo. Aí começou, a coisa foi ampliando para fazer com que... Por que os municípios, as paróquias não podiam ter uma espécie de pequena maternidade? Aí, como foi... Tudo isso era resolvido. Todo mês tinha reunião onde se discutia isso. Né? Então a questão da evangelização e a questão da caridade estão muito juntos. Ia junto. Né? Aí, por exemplo, me lembro que foi decidido assim, procurar uma casa, os padres, né? 4 camas, né? Para ficar nessa casa que ia ser alugada, e ao mesmo tempo aquelas enfermeiras, se não me engano, aquelas mulheres que ajudavam nos parteiras curiosas, né? Virem para fazer um cursinho aqui na Maternidade Januário 5. Né? Aí
depois para voltar para ficar lá para atender as parturientes que viessem. Aí, quem podia dar lençol para cobrir a cama, de travesseiro, tudo isso era partilhado pela comunidade. Então as APAMs nasceram também desse trabalho do Sá. E era coisa também interessante até, que ficou combinado o seguinte: a primeira mulher que viesse para descansar, ter o filho lá, então o café da manhã a família tal é que vai dar, o almoço a família tal é que vai dar, o jantar a família tal é que vai dar. E a segunda que vier, no primeiro dia não sei o que. Mas era uma coisa muito bonita, não precisou nada de governo. Funcionou desse jeito. E foi em vários outros lugares. Né? Mas talvez assim, um ponto mais interessante, talvez, foi quando a história das escolas radiofônicas, né? Porque esse dia foi uma força também muito grande. E daí a gente tinha ouvido falar que lá em Sultantense, uma cidade da Colômbia, e tinha um padre lá que tinha um rádiozinho que dava aulas e não sei o quê para o povo. Assim. Aí ele foi à Colômbia, para esse lugar, para falar com esse Monsenhor Salcedo, o nome do padre, né? Dessa paróquia, na cidade de Sultantense. Né? Aí ele voltou para fazer então aqui. Aí, de novo, aquela dificuldade muito grande, mas teve aí também um momento assim muito forte, porque com essas coisas que eu saía já realizando aqui, eu ia tomando corpo, assim, né? As pessoas que tem do lado, coisa que você perguntou, do lado bom e do lado ruim. Por exemplo, na Assembleia Legislativa, aí a gente já foi acusado de comunista, porque eu estava tratando dessas coisas. Mas tem o lado bom também, né? Mas tem esse lado ruim, também tinha uma pancada assim, por exemplo, não sei o que é exatamente, né? Que o governador, naquele tempo o Brasil não produzia carro, tudo era importante. Aí o governador importou, parece que 4 ou 5 carros, parece que era Opala, um carro bonito, até era azul, frota azul. Aí deu um carro desse para o SAI, para a Diocese, para o trabalho. Aí eu soube que esse governador, parece que essa coisa tinha havido uma certa tramóia. Ele devolveu o carro. A questão da corrupção existe há muito tempo. Já existia a corrupção e já existia o que era contrário à corrupção. Né? E eu também gostei porque Dom Eugênio, naquela época, como hoje, quando se fala em justiça social, se falar a partir do Evangelho, tantos são acusados de comunistas. Né? Naquele tempo já era assim também. É uma coisa já bastante antiga. Porque essa coisa também ficou assim. Mas quando ele, por exemplo, eu via que havia o que ele chamava organismos, organizações intermediárias, assim, no sentido de, por exemplo, a cooperativa, ou sindicato. Eram organizações que podiam intermediar um pouco entre os governantes e o povo. Né? Então se lutava, por exemplo, para você ver isso que hoje está acontecendo aqui com os pontos aí, já foi instituído também para fazer. Todo ano tinha, mas era em fevereiro aquele tempo. Curso de formação universitária para o clero. E trazia um camarada, por exemplo, me lembro de uma vez sobre cooperativismo. Aí veio um camarada importante lá do Rio, não sei o que. Naquele tempo aí nem tinha Brasília. Né? Aí vinha para dar o curso e mostrar como é que funcionava uma cooperativa. Até diziam que esse camarada lá era chamado o Papa do cooperativismo. Né? Aí fizeram essa questão de começar. E a mesma coisa que os sindicatos, só havia 4 sindicatos rurais no Brasil, né? Porque não deixavam mais. Né? Aí a gente foi lutar para fazer, criar aqui, não sei se foi em São Paulo ou pode ser, mas aí, depois de bem um ano, não sei quanto de luta com esses documentos, aí descobriu que tinha a documentação tinha desaparecido, propositalmente dele. Aí eu me lembro, inclusive para o negócio do raio, né? Aí já era, isso aí mais ou menos no tempo de Juscelino, que também já estava
consciente do trabalho de fazer o que está vendo aqui no Nordeste, né? Aí, eu disse com o Luciano, nesse tempo já do Helder, era auxiliar do Rio também, e muito entrosado com o Eugênio também em todo esse trabalho, né? Por exemplo, quando, aí já pelo ano, acho que 60, por ali, já havia uma força assim, grande assim, a começar em Pernambuco, com aquele como é que tinha? Julião. Julião. Né? E As ligas, das Ligas Ligas Camponesas. Camponesas. Aí ele convidou os bispos do Nordeste para se reunir aqui para ver como trabalhar, porque não tinha, sendo dentro da só lá não tinha nada de regional nem nada, né? Mas para ver como o Nordeste podia, o pensamento era assim, se ninguém fizer nada, Julião vai ter Liga Camponesa de tomar conta do Nordeste. Aí nessa reunião ficou combinado que Natal ia ser a sede do secretariado do Estado do Nordeste. Aí Dom Helder já aproveitou, tudo está ótimo, vamos levar, ele já era secretário da CNBB, né? Vamos levar para a CNBB e fazer o Rio Grande do Norte, eu sendo secretário, aí depois, logo em seguida, dividiu o Brasil em regionais. Aí ficaram os regionais da CNBB, a CNBB assumiu e ficou desse jeito, né? Então isso também foi muito importante e chegou a fazer aqui, sabe, um congresso latino-americano, não sei se era de sindicato rural, não me lembro o que era, mas que veio, me lembro estando se hospedar no seminário, até mas era um movimento que ia crescer. E o SA, havia gente que articulava isso. Articulava tudo, né? Então, tinha alguma influência do SA, por exemplo, porque em 56 houve o encontro dos bispos em Campina Grande, o primeiro encontro dos bispos do Nordeste. E em 59, aqui em Natal, quando o presidente criou, por decreto, a Sudene. Nessa época, o SA teve algum envolvimento com essa história? Olha, o SA estava sempre dentro, porque, como a gente disse ainda agora, o SA e a diocese se confundiam. Se confundia, era uma coisa só, né? E me lembro que o pessoal que vinha de fora, dos estados vizinhos ainda, né? Para cá, padres, hotéis, bispos, tudo era porque não era parar para Deus, era o SA. Aí começamos a conversar lá em Ponta Negra, né, que foi outro ponto assim, de apoio forte, porque durante a guerra, antes da guerra, foi construído lá em Ponta Negra um prédio para atender aos filhos dos tuberculosos, que a tuberculose era uma doença fatal, né? Então, como tinha um lugar para os filhos dos leprosos, então pensou o Estado, né, o governo federal, construiu esse prédio lá em Ponta Negra para os filhos dos tuberculosos. Aí estourou a guerra, então o Exército tinha que ocupar um lugar, porque ninguém ouve falar nisso, mas ali em Ponta Negra era um lugar assim, muito importante, porque fica como se fosse uma baía assim, não uma baía, aquela parte do... Né? Era um lugar estratégico. Então, o Exército ocupou ali o prédio que era para ser os filhos. Não chegou a ser nem onde usado. é o seu treinamento, onde foi o seu treinamento depois? Primeiro. Não chegou nem a ser usado, porque quando a guerra começou, ele prédio estava terminando de ficar pronto. Ele ficou lá. Isso foi um ponto de apoio, porque logo depois todo o reino conseguiu ajuda para um outro prédio, aquele maior assim, quando o Papa João Paulo II se hospedou lá. E aquele ficou sendo assim, um centro também dessa cultura, era lá. Isso foi uma coisa também muito, muito boa. Você estava falando negócio da rádio rural, porque esse tempo assim, que eu acho até 62, 63, foi um tempo assim realmente muito, muito grande, assim, sabe? Porque vinha gente de fora, da Alemanha, da Suíça, da Áustria, dos Estados Unidos, para visitar o que era esse negócio aqui. Que aí, polido da rádio, vou voltar já para a rádio. Aí veio
Dom Tiago Cloy, era um holandês que foi nomeado bispo lá na Bahia, e veio aqui. Ele era também diretor de uma revista dos religiosos, revista dos religiosos do Brasil. Aí ele teve aqui, escreveu 2 artigos na revista do que ele tinha visto aqui. Né? E até então ele chamou, ele disse, isso pode ser chamado de movimento de Natal. Aí ficou. O movimento de Natal. Movimento de Natal, né? E outra coisa também interessante, nesse grupo de padres que lutavam assim, aí pensou-se de o que fazer para manter. E aí combinou-se, isso aí já foi mais ou menos em 1960, por ali, que eu tinha chegado já da Europa e tinha visto lá na Alemanha que durante a Quaresma os bispos faziam uma coleta das economias durante a Quaresma, o tempo quaresmal, para ajudar os povos menos favorecidos. E me lembro que aí tinha até uns papeizinhos que botavam para os padres pregarem nas missas. Isso mais ou menos em 58 lá. Aí uma coisa assim muito bonita, por exemplo, o título disso, mas dizia assim no meio. Há 15 anos atrás, nós estávamos literalmente morrendo de fome. Eles estavam mesmo. Eles não tinham destruído tudo. Né? Aí ele dizia, isso era a carta dos bispos para ser lido nas missas da Quaresma, no domingo da Quaresma. Mas, eles distribuíam boletim, e faziam um cofrezinho de cartolina, assim, desse tamanho, né? Escrito de lado, por exemplo, um charuto igual a alimentação para uma família durante uma semana na Índia, não sei o que, né? Ou então, uma entrada de cinema igual a fazer nas laterais para conscientizar as pessoas. Né? E aí, nesse conhecimento muito interessante. Assim, há 15 anos atrás, nós estávamos literalmente morrendo de fome, e foram aqueles cujos pais nós matamos na guerra, foram eles que nos vieram dar comida para morrer de fome. Era um argumento assim, muito forte. Agora nós já estamos numa situação bem melhor, devemos ajudar quem está como nós estávamos. Interessante. Aí botaram o nome de Misério, daquele texto nosso. Eu tenho compaixão desse povo, Misério super turbo. Então a palavra Misério ficou o nome da Associação dos Bispos Alemães para fazer essas campanhas na Quaresma para ajudar. Muitas vezes nós também recebemos aqui, né? O SAR. O SAR ainda hoje recebe, né? Que tem. Mas isso era assim uma coisa que eu... Aí quando eu vim, eu até trouxe essas coisas para... Mas os padres e os bispos daqui, eles começaram, o que é que a gente vai... Vamos fazer isso também aqui. Né? Aí até tem um americano, um casal que veio dos Estados Unidos, né? Michael Murphy, que veio com a esposa de jovens, até tiveram um filho aqui. E também, isso que estavam começando nos Estados Unidos também, essas campanhas quaresmais. Né? Aí então, vamos fazer aqui. Aí acertou-se tudo, aí disse, agora vamos botar um nome. Um nome assim bom. Aí, vamos fazer uma lista. A gente fazia a lista. Como é que vai isso. Eu acho que tinha uns 10 ou mais nomes para chamar. Porque lá era assim, um movimento quaresmal, não sei o que. Aí o nome que venceu foi Campanha da Fraternidade. Que ainda está até hoje. E aí as irmãs Enide e Floresta fizeram a primeira experiência lá em Timbó, a partir dessa ideia. Para pegar as mães, que já foi outro ponto assim, interessante das irmãs, né, de paróquia, que foi tudo dessa época. Né? Mas são coisas assim, muito, muito interessantes, porque essas coisas iam assim crescendo, né, e também do rádio que eu comecei a falar. Mas o rádio, quer dizer, tem que ter também alguém que era, vamos dizer assim,
um ponto de apoio. O SA era um ponto de apoio. Era isso aí incontestável, né? Aí, quando foi depois que Eugênio voltou da Colômbia, ele começou esse trabalho para fazer para a rádio aqui, né? A coisa mesmo aconteceu com o sindicato. Aí o projeto andava lá. O Ministério das Comunicações era contra, não sei o quê, como é que é fazer essa estação de rádio, não sei o quê. Essas coisas que, né, que a gente já sabe, né, que já havia naquele tempo que tem hoje. Aí Juscelino, pode falar mal de Juscelino, mas ele tem muita coisa, era o único que sabia. Tinha visão, né? Tinha visão e tomava posição dentro dessa visão. Né? Aí sei que lá, parece que a gente foi, do Elton foi lá. Aí quando chegou no momento, aí o José disse, pode começar. Se alguém reclamar, dê que fui eu que mandei, manda falar comigo. Por isso começou. Sem o Ministério da Comunicação, ficou tudo de lado, era o presidente que mandava diretamente. Né? Isso foi muito bom. A paróquia dele, quando ele se ordenou, estava esse negócio em plena efervescência. Aliás, eu vou dizer uma frase, talvez já está funcionando. Está gravando já? Então, tá bom. Tá ótimo. Porque essa é uma frase que eu achei muito interessante do bispo Dom Petrini, que é bispo de Camaçari, na Bahia. Dom Petrini, ele escreveu um livro sobre família, mas tem uma parte, tem algumas páginas, ele fala sobre o movimento natal, que ele etc. Aí ele disse uma frase que eu já até comentei com ele, achando graça. Ele disse assim, porque o tempo do concílio, 62 a 65, né? E lá, a grande nave central, estava todo como se fosse um campo de futebol, com aquelas arquibancadas de um lado e do outro, né? E um corredor no meio. E os bispos ficavam todos aqui. Como não tinha ainda as técnicas de hoje, na frente de cada grupo, né, tinha um microfone. Se alguém quisesse falar, descia para falar nesse microfone para se comunicar. Mas a frase que ele usou é assim, diz, muitas coisas que aconteceram em Natal ecoaram na aula conciliar. Eu achei muita expressão dele. Muitas coisas que aconteceram em Natal ecoaram na aula conciliar. Né? Que é a Rádio Rural, as irmãs de paróquia, essas coisas. Interessante. Dom Eugênio e Dom Helder, né? Eram os dois expoentes que levaram isso para o concílio. Muito bem. Pois bem, Dom Matias, e o senhor, o que é que nos diz, né? Diante disso tudo, o senhor padre novo, de repente... Mas eu queria só recordar um pouco, porque o doutor presenciou tudo, né? Eu não presenciei tudo. Para eu, no seminário, a gente naquele tempo era mais fechado, né? Não saía para canto nenhum, não se lia jornal. Eu lembro que eu levei um filho de Dom Eugênio, que estava doente e estava olhando o jornal que estava na porta do Padre Aguilar. Mas o primeiro efeito, digamos assim, que eu senti do movimento do SA, foi eu, seminarista em Fortaleza, já no seminário maior, Dom Eugênio me convoca para acompanhar Ney Lopes. Eram férias lá em Angicos, né? Com o objetivo de juntar pessoas, agricultores daquele tempo, por causa das ligas camponesas. Ligas. Então, devia-se formar associações rurais, era o primeiro passo para o sindicato, associações rurais. Né? E a gente era encarregado de convocar o pessoal e dizer os pontos com quem fosse. Eu lembro que eu saí com o Ney Lopes, a gente foi pelo meio rural e fizemos uma primeira reunião lá na região. Né? E depois foi que veio os sindicatos. Primeiro tem que ser associações rurais. Né? Então, esse foi o primeiro efeito, digamos assim. Aí, quando eu me ordenei em 63, eu fui ser vigário de Canguaratama e Pedro Velho. E lá em Canguaratama já funcionava, já tinha as escolas radiofônicas, Pedro Velho também. E também me lembro que teve uma pessoa que acompanhou, porque além do primário, do básico, tinha um
no segundo passo, o ginásio, tudo pelo rádio, né? E rádio cativo, era interessante, né? O rádio não pegava outra estação, era só rádio rural, né? Um rádiozinho pequeno assim. E as escolas radiofônicas no interior, no começo era na base da lamparina, né? E depois foi que apareceram aquelas lâmpadas O querosene, gás. Álcool, né? Não sei, nem me lembro. Eu acho que sei que a gente bombeava, né? Aí ele falou, "Shhh". Aí já era uma grande novidade, né? Não tinha fumaça, etc. Né? E isso já funcionando. E como fruto disso, surgiram as escolas municipais, etc., pelo interior. E os monitores e monitoras dessa escola radiofônica se tornaram professores do município ou do estado. É porque não tinha outro, né? Eles tinham treinamento, porque o SAR convocava, vinham para Natal para receber treinamento. Né? Só para dizer, como esse negócio é interessante, porque, então, esses monitores, né, que vinham do lugar, sabe, essas pessoas diziam, qual era o papel dele? Estava todo mundo numa mesa, a gente talvez sentado no chão, no tamborete, com a lamparina, ou com essa coisa lá, né? E aí tem um quadro negro pequeno, né? E o monitor, o que é que fazia? Aqui na rádio, aqui em Natal, a professora dizia, o monitor agora faça um A na lousa. Aí o monitor fazia lá, no fim do mundo, fazia um A na lousa. Mande os alunos fazerem lá no seu papel. Aí ia fazer o A no papel. E assim por diante, o monitor, né, ia falando lá, a professora na rádio ia dizendo, o monitor ouvia, né, e ia fazendo. Uma coisa para o pessoal. O aluno repetir. Isso era uma coisa impressa. Ô, Matias, é interessante que hoje o SAR trabalha também com controle social de políticas públicas. Então, de repente, o SAR, com essa experiência das escolas radiofônicas, consegue, como é que se diz, influenciar na criação de uma política pública. Né? A criação das escolas, então, né? A educação vai ser assumida pelo município, pelo Estado, teve uma influência também, né, do SAR. Isso que o Matias acaba de dizer, é muito interessante, porque quer dizer, o que o SAR ia fazendo lá, depois o município assumiu. O SAR despertou os governantes para essa situação. Uma incidência direta do SAR na ação do município. Essa situação que o pessoal do meio rural não tinha condições. Era quase coisa, tudo analfabeto. Outra coisa também muito forte, esse negócio que a gente estava falando, não tinha. Essa mulher que morreu viajando para a maternidade. Né, começou esse trabalho, estava 4 camas, não sei o que, alugavam uma casa, quem dava comida, Então aquilo se transformou depois em maternidade. O município, o Estado, quer dizer, isso é a mesma coisa que aconteceu com a escola que você disse, aconteceu com outras coisas. Na linha da saúde também. No setor saúde, por exemplo, essas maternidades, São Paulo Potengi, Itaipu, João Câmara, Nova Cruz, Monsenhor Pedro, um atacante do time de Dom Marculino, como ele dizia, pensou logo no hospital. E começou. Nesse tempo era deputado federal Djalma Marinho, que era Nova Cruz, nasceu em Campestre, mas naquele tempo tudo era Nova Cruz. E simpatizou com o trabalho do SAR, o senhor Pedro Moura lá em Nova Cruz, e sempre do que ele tinha direito, botava verba para esse hospital. Né? Então ele começou a construir com o povo, com a comunidade, fazendo festa, vaquejada, e pessoas voluntárias. Né? E eu fui nomeado vigário de Nova Cruz para substituir Pedro Moura. Isso em 1968. Já em 1968. Cheguei lá, o Monsenhor Pedro era quem estava fazendo ainda a instalação elétrica, ele era metido eletricista, era construtor, mestre de obra, tudo, não é? Então, ficou lá. Já esse hospital já foi útil ao SESP, aquele serviço de saúde preventiva, não é? Eram você exames de pré-natal, exame de sangue, não é? Não era propriamente como é hoje, não era mais a prevenção mesmo, prevenção. É sempre bom lembrar que estamos falando de coisa de meio século atrás. Pois é. E então o hospital
estava cedido ao SESC. Me lembro que teve de brigar com o diretor do SESC, porque eles combinaram com o senhor Pedro, né, usar uma parte, um quarto do andar térreo do hospital. E eles se encarregavam de pagar a energia. Aí o diretor achou ruim, porque a gente estava usando ferro elétrico, gastava mais energia. Né? Eu disse, interessante, né? O senhor aqui tem um ar-condicionado, para que isso? Você vai querer que eu volte para botar, está sobrando no fundo do ferro? Eu disse, não, senhor. Se quiser, se ele quiser, vai-se embora. Né? Foi preciso, ele recuou. Mas aí começava depois a funcionar. Quando estava tudo pronto, já o primeiro andar, o senhor já tinha renunciado, mas ia para Nova Cruz, ficava lá em casa para terminar os últimos retoques. Né? Aí agora funcional, como é que vai ser? Existia o conselho diretor do hospital, cujo presidente era o vigário. Né? A gente, numa reunião, combinou. Aí a comunidade se juntou para arranjar cama. Arranjar cama feita já de hospital. Tinha uma odontomédica aqui em Natal que fabricava também cama para hospital. Aquelas simples, né? A paróquia tinha uma rural. Eu tirava o banco traseiro para carregar os doentes. Botar as camas. Sem as camas. Era a ambulância. Ia para lá e para cá. Não? Nesse tempo as coisas já estavam melhores, já tinha fundo rural. Não? O fundo rural era seu Mussolini. Trabalhava com ele uma prima sua, Terezinha, se não me engano. Não? Era secretária. Não? Só sei que nós conseguimos fazer um convênio com o fundo rural. E desse convênio, a gente conseguiu uma ambulância nova. Porque a ambulância antiga era uma lá que tinha sido da maternidade de Santo Antônio, estava parado, fechado. Né? Xavier era o vigário. Xavier, eu vou carregar essa ambulância lá para Nova Cruz. Começou a funcionar lá e não tem. Mas está quebrada, velho. A gente dá jeito. Né? E assim foi. E depois ganhamos uma ambulância do Fundo Rural. Novinha, uma beleza. Né? Então o hospital funcionando. E o Estado recuado. Né? A gente tinha esse convênio com o Fundo Rural e o Estado nada. Né? Aí tinha um doutor Humberto Fassanaro, que era do SESC, e fazia parte desse conselho do hospital. E ele foi transferido, veio para Natal e tornou-se quase secretário de saúde, subsecretário. Né? E começou a se interessar também. Foi daí que a gente começou a ter dificuldade também na manutenção, porque a coisa foi crescendo. Os transportes para as parturientes era o vigário da paróquia, que vinha da capela, estava uma barriguda lá na estrada esperando. Aí eu tinha medo até de não ter um menino dentro do carro. Então a gente levava lá para o hospital. A gente chamava o hospital, mas era só maternidade. E a comunidade foi quem arrumou roupa de cama. Muito grande, bonito. Essas coisas nasceram praticamente do exercício da igreja, né, da motivação da igreja com o apoio da comunidade. O Estado vai entrar depois. E a cobertura do SAR. Belga, enfermeira. Acho que era da Belga. Né? Que foi lá, quando a gente foi inaugurar, ela foi para ajeitar. Eu me lembro que ela pediu sabão de cocô. Sabão de coco? Sabão de cocô. Matheus, né? Veja só. Aí, depois, o senhor também é nomeado presidente do SAR. Sim. Aí, fala um pouco dessa história, como foi essa. Essa história foi do tempo que eu fui a Roma, não é? Passei um ano escolar por lá. Aí, depois, Otto já era presidente do SAR e teve que ir. Aí, ele foi, eu voltei e fiquei no lugar. Né? Mas encontrei o SAR, caminhando. Minha preocupação foi só de sustentar. Né? Cagar na direção, não deixar ir para o canto, nem para outro. Né? E nesse tempo estava em plena atividade aquele projeto de educação política. Né? Saíram aquelas cartilinhas que a gente fazia
reunião no interior. Eu não deixei de ser vigário do interior. Eu voltei de Roma, fui para Nova Cruz de novo. Eu era presidente do conselho diretor do hospital. Né? Então, eu era o diretor. O médico estava sujeito a mim. Mas eu tinha que ter um diretor clínico, né? Tinha um velho lá, doutor Tarcílio médico, ele disse, pois não, pode contar comigo. Esse conto desse doutor, só de parentes, né? Que ele atendia o doente, aí a pessoa vinha dizer, ele disse, morreu melhorado. Morreu melhorado. Então, teve tudo isso. A beleza também, eu vou contar um fato, fruto dessa educação política. Aí chega o tempo da campanha, né? Aí vem uma senhora lá do meio rural, para a feira de Nova Cruz. Ela sempre vinha perto. Aí no tempo da campanha, ela assim, vamos, o candidato a prefeito. Né? Eu disse, não, senhor, muito obrigado. O senhor só se lembra da gente nessa hora. Muito obrigado, pode ir. Eu vou educação, então, ela era um dos membros daquelas reuniões que se faziam, né? Em torno do assunto do caderninho. Né? E assim as coisas caminharam. Eu não fiz nada de novo, vamos dizer assim, apenas segurei. Trabalho, né? Já era uma coisa muito séria, porque não era fácil manter. Não era, não. Não era fácil. A gente contava com a miséria, né? Tem um projeto de miséria, recebemos algumas visitas lá para ver se a coisa estava funcionando. Quem poderia dizer muita coisa sobre isso era Zé Laí, mas morreu. Mas tem Eridante. Você conhece Eridante? Não. Mas eu ouvi que era falar, o casal que tocava. Eram os coordenadores. Nesse período também, ainda voltando, antes de eu ser o presidente, eu estava em Nova Cruz, naquela seca de 68, né? O Sá se preocupou com as frentes de trabalho. Aquele pessoal que ia, né? Chamada frente de emergência, né? De trabalho. O pessoal ia trabalhar lá, fazer estrada só para tapar buraco, coisa paliativa, não? Mas se descobriu que a maioria daquele pessoal era quase analfabeto. Então o Sá inventou de ir para a frente de trabalho para de noite reunir o pessoal para aula, para alguma orientação. E Nova Cruz ficou sendo um pouco o ponto de apoio daquela região. Zé Laí e Eridante passaram um tempo morando lá por conta disso. E também os monitores dessas frentes de trabalho geralmente se tornavam depois professores. Teve João Severino, depois entrou na política, candidatou-se a vereador, foi eleito. Tudo fruto disso. Né? Quer dizer, a pessoa se desenvolvia, né? Se aprendia até a falar. Foi muito importante. Muito importante. Mas eu queria que os senhores agora, para entrar finalizando, né? Com a Secretaria da Educação do município, resultado. Fizemos a parceria, a Secretaria do Município, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, e este ano, para nossa alegria, por exemplo, o próprio município se encarregou de trabalhar a questão da educação ambiental, desde o maternal até o ensino médio. Então, a coisa, e o Sá ajudou nesse processo para elaborar, então, os planos, né, de educação. Então, é uma coisa boa. A outra linha, então, essa questão hídrica, ambiental, que a gente está vivenciando no Agreste e no Litoral Sul, e a outra linha que a gente está também tentando trabalhar hoje é a questão do... como é que se diz? Da economia solidária. Por exemplo, a região do Mato Grande, que é uma região em desenvolvimento, essa questão das energias renováveis, com energia eólica, tem seus prós, mas também muitas contradições. A devastação da fauna, da flora, toda a questão social, por exemplo, de gravidez precoce de adolescentes, né? A questão das doenças transmissíveis que estão também crescendo na região, e aí vai, uma série de misérias, né? Ele está tentando atuar nessa área, que aí entra a questão ambiental e entra a questão também da economia solidária. Então, a gente está hoje atuando nessas três frentes: controle social das políticas públicas, a questão hídrica na região aqui
da sua região, onde o senhor foi vigário, e na região do Mato Grande, trabalha com a solidária, e agora adentrando nessa história dos efeitos das energias renováveis, tudo eólica, que também tem trazido várias misérias, né? Então, nós estamos, só para situá-los, nós estamos nessa situação. Mas aí, Rômulo, né, eu estava nos lembrando aqui que os senhores, além de terem sido padres e contribuíram, viram o SAR crescer e ajudaram, mas também os senhores foram bispos, né, em épocas diferentes, um sucedeu o outro. E aí, como foi que, né, essa relação e como é que vem hoje, né, o trabalho do SAR? E aí, essa perspectiva daqui a como é que o SAR pode continuar prestando serviço, né, durante mais aí 70 anos para frente. Bom, da minha parte, eu confesso que eu não tenho assim, muitas condições. Eu passei 15 anos fora, né, nesse caso. Mas eu acho que o que você acaba de dizer, esses três linhas de ação, eu acho que esse é um caminho muito bom. Eu acho que talvez isso pode ser uma perspectiva que deve ser incrementada. Agora, a única coisa que eu diria é que, lembrando o passado, né, que isso seja feito, que se procure o mais possível fazer o que naquele tempo se fez, que era uma espécie de entusiasmo, de ideal para aquilo, né? Que não seja simplesmente um trabalho muito bom nessa linha, mas que isso ajude a criar uma coisa que eu diria assim, aquele amor de fazer crescer aquilo para o bem do povo, né? Porque uma coisa também que eu dizia, ele sempre queria, a partir do Evangelho, fazer todas essas coisas. Mas também não esquecer que isso vem do Evangelho. É um trabalho de evangelização também. Isso. Eu acho que é isso que deve vir nos próximos 70 anos dessa linha. Agora, fazer um parênteses, a minha resposta é essa, que eu matei da dele, eu queria só contar um pequeno fato desse trabalho do SAR, né, sobre o problema das migrações. Né, que aconteceu o seguinte, anos de seca, né, aí vinha chegava um camarada com um caminhão, lá em São Paulo do País, no dia de feira, todo mundo ali com um saco nas costas, tal. Aí dizia, vamos para Goiás, lá chove sempre, não tem problema de seca, está aqui no caminhão, vou viajar, vou levar quem quiser ir. Aí quem quiser ir, me dá o nome, eu vou levar. Aí o que acontecia? Juntávamos em grupos, temos 20, 30, né? E esse camarada do caminhão já tinha lá em Goiás aquelas fazendas, quando o camarada traz, eu preciso de 3 nordestinos, eu preciso de 1, eu preciso de 10. Então ele fazia essa lista e vinha fazer essa propaganda para levar. Né? O que acontecia? Mas não se preocupe, mas não tem ideia, não paga nada. Quando o trabalho está funcionando, eu recebo lá do patrão. Coisa assim. O que aconteceu? O camarada ia, suponhamos assim, levando 30 nordestinos. Aí, quando chegava lá, a fazenda que tinha pedido 5, ele dizia, pode tirar aqui os 5. Aí o camarada dizia, abra a boca aí para ver se tem muito tempo chegado. Você não quer não. Aí usava-se a palavra comprar. Eu não compro isso, eu compro aquele dali, aquele eu compro. Assim, coisas horríveis. Aí, para o cúmulo das vezes, ele ia entregando, né, os trabalhadores. E ele sempre havia levado 2, 3 a mais para vender lá. Né? Aí, quando acabava, sobrava, por exemplo, 3 que não tinham crido, por isso, por aquilo. Aí disse, você não quer mais um nordestino? Aí tem mais 2 aí, o que eu trouxe de baixo, tal. Então, quanto é? Tanto. Eu comprava. E regateava. Escravidão. Escravidão, pura escravidão. Aí o que acontecia também, para chegar ao máximo,
Aí você não quer, não. Aí quando o dono do caminho. Às vezes eu tinha um que sobrava, ele ia ficar com cima disso. Não, rapaz, essa custa X, dizia o preço. Não, não quero, eu não gosto de dinheiro, nada. Mas você não tem aí não um porco, uma cabra. Aí trocava a pessoa por um porco, uma cabra, não sei o quê. Isso aconteceu. Aí foi também um trabalho para conscientizar, para ninguém ir. Não vá, se você não tiver uma coisa certa aí, para ver o lugar onde ele ia, para contactar o padre de lá, o padre aqui, se comunicar com o padre de lá, para o camarada conseguir ter alguém com quem ele pudesse. Aí o senhor me fez lembrar de uma história que Monsenhor Expedito, não sei se o senhor estava nessa viagem, quem era que ia com Monsenhor Expedito, que ele fez uma viagem até a região norte para ver os seus paroquianos que estavam lá. O senhor estava nessa viagem também? Eu não. Mas eu sei. Teve um fato também que do Eugênio visita num tempo de seco do açude de Pataxó, a construção do açude. A água era um tonel, né, água barrenta, e um disse, seu vigário, tire nós dessa miséria. Aí isso cucou a cabeça dos padres, né, e procuraram fazer alguma coisa. Né? O que acontecia nesse que ia para Goiás também é que, não, você está devendo tanto, eu paguei tanto você, então você tem que trabalhar. E o camarada queria dizer, não, você ainda está devendo. Então, fornecia comida, essas coisas, eu acaba querendo, não, você ainda está devendo. Mas ele não podia nem fugir, porque ia para onde? Você não conhecia ninguém. É uma injustiça muito grande, né? Mas o que eu observo também, no meu tempo que eu observei do SAR, é que com o surgimento do CEPAC, o SAR esfriou, do meu ponto de vista, esfriou. Né? E por isso eu creio que hoje o SAR e o CEPAC estão, né, trabalhando em conjunto, né? Você fica numa área, fica de outra, não é? Eu acho que é por aí. Tem que haver isso. São dois serviços. Dois serviços. E o CEPAC, você vem com força, com poder, mais aquisitivo, etc. Né? Pode fazer muito mais. E o SAR emborreceu um pouco. Né? Eu me lembro que eu assustei a equipe do SAR, e parece que o SAR está na UTI, o que é isso? Né? Eu me lembro que eu disse isso. Né? Mas eu acho que é por aí que você acabou de dizer. Né? Essas frentes e esse entrosamento com o outro serviço. Né? Para os dois não ficarem batendo na mesma porta, um para um canto, outro para outro. Um faz uma coisa, outro faz outra, né? De acordo com a necessidade. E eu acho que também o que precisa hoje, né, nos nossos párocos vigários, esse sentido do outro, sentir a necessidade. O que é que está faltando? Naquele tempo, as escolas foi fruto disso. Hoje não tem escola. O governo não faz. Não? Então, o que a gente pode fazer? Porque agora a Tema começou o ginásio, a cidade do ginásio, que só tinha primário naquele tempo, até com a ajuda do INCRA, que tinha até outro nome, INDA, naquele tempo era INDA. E Canguaretama, no meu tempo lá, foi escolhido como modelo de um município que quer se desenvolver. Né? E graças a Deus, nessa equipe estava a Célia e a sobrinha de Dom Nivaldo, aquela da consciência, né? Cristina. Né? E foram lá e se hospedavam na casa paroquial. Né? E a gente conversando, coisa, e a gente viu, olha, que só tem curso primário. O pessoal termina o curso primário e alguns que têm poder aquisitivo podem ir para Natal. Né? Tem um parente próximo, etc., mas os outros ficam aí. Então surgiu, também com a ajuda da SENEC, né, o primeiro ginásio de Canguaretama. Hoje, o governo assumiu, etc. Eu creio que a gente tem esse mérito de despertar do governo para se olhar para as periferias. Porque ele não está olhando. A capital era mais fácil, né? Tudo pertinho aqui, né? Mas quem estava lá longe. Bem. E aí, os próximos 70 anos, o que o senhor acha? O quê? Os próximos 70 anos, o que o senhor acha? O que o senhor nos diz? Qual é o conselho que o senhor nos dá?
O conselho é o trabalho em conjunto, né? Essa consciência de que eu não posso sozinho. Eu não sou o dono, tem uma novela, o dono do pedaço, dono do pedaço, dono do pedaço, não sei como é. Não? Eu não sou o dono. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus para ajudar os outros frente às necessidades que estão aí, bem patentes. Né? E eu creio que é sentimento de alteridade do outro, no sentido da caridade, afinal de contas, meu amor ao próximo. Né? E é o serviço da caridade, é o serviço da caridade. Esse elan, né? Esse desejo de ver as coisas crescer, para não querer crescer junto, não ter essa mentalidade de carreirismo. Eu, graças a Deus, nunca pensei em ser visto. Né? Quando fui nomeado, me senti até mal. Com certeza. Outra coisa que eu vejo também é que os SAUS, né, que os nossos civis da caridade, vejam aquelas coisas que o governo tem como programa e que manda para o Estado e volta porque o Estado não se interessou, não fez um projeto, nem nada. Acho que deve penetrar isso, essa reunião com o governador, eu acho que é muito importante. Descobrir o que é que o governo federal tem para não devolver o dinheiro. Para não devolver o dinheiro. O dinheiro está disponível. A questão do controle social. Né? E outra coisa que ele também vem assumindo é a história da educação, que a gente continua um pouco com um programa de educação política através da escola Fé e Política. Né? A gente vem tentando. Nós estamos com 3 turmas, uma aqui em Natal, uma em João Câmara e outra em Santa Cruz. Exatamente para ajudar os leigos a despertarem a consciência e, quem sabe, a gente ter até cristãos que assumam a política com mais coerência, né? Que é isso que o Papa vem criticando tanto que a gente... Agora, eu acho que isso é uma coisa muito importante. É muito fácil de se desviar para cá ou para lá, para um lado ou para o outro. Então, isso é muito importante que nessa conscientização não se pode entrar aí em partidarismo. Porque a essência do que é político pegando, participar, mas sem querer puxar para cá ou para lá. Tem que ser a partir do ensino social da igreja. A partir do ensino social. Não deixa de ser um perigo que a pessoa tem. Porque o pessoal, quando vê, por exemplo, um de nós, clérigos, né? Dependendo do lado, do outro, né? Até às vezes se afastam por conta disso, né? Porque, infelizmente, a nossa política ainda é muito infantil, sei lá, né? Não se olha o ideal, né? A gerência do bem comum, né? Do bem de todos. Né? E a consciência do voto me lembra dos chavões do tempo da educação política, como é? Voto é questão de consciência. Consciência não se vende, não se compra, mas não é assim, chavões. Né? Você tem valor, O seu voto é igual ao do presidente da República. Então você tem uma responsabilidade muito grande. Né? Então foi para abrir. Né? A gente pode pensar que o voto do presidente da República é igualzinho ao meu. Né? O seu. Muito bem. Alberto, muito obrigado.